Fala pessoal, aqui é Vini Corrêa da Sim. Hoje eu estou aqui com vocês para falar como manejar a síndrome colinérgica. Eu não vou dar muito profundidade na parte de diagnóstico, tá? E de como reconhecer a síndrome. Vou falar alguns pontos mais fundamentais para a gente entender o tratamento, mas aqui o foco é no manejo da síndrome colinérgica, que é uma coisa que gera muita dúvida e tem muita coisa para a gente discutir. Então, primeiramente, quem são os vilões da síndrome colinérgica? São os carbamatos e os organofosforados. Esses compostos, eles são utilizados como raticidas. A apresentação aí clandestina dos raticidas é o chumbinho, que já foi proibido pela Anvisa. E, eventualmente, esses raticidas, eles estão associados, né, aos cumarínicos, então a gente tem que se atentar a isso. Às vezes não é só carbamato ou organofosforado que tem nesses raticidas, mas também alguns cumarínicos. Eles podem ser utilizados também como inseticidas nas lavouras e também como bomba nuclear, bomba de sarin. E como que eles agem? Eles vão inibir a enzima acetilcolinesterase aqui na fenda sináptica. Isso vai fazer com que a acetilcolina não seja degradada por essa acetilcolinesterase e ela vai ficar aqui na fenda sináptica, vai aumentar a concentração de acetilcolina aqui na fenda sináptica. Isso vai produzir a síndrome colinérgica, que a gente vai ver o que é. Mas antes de falar exatamente da síndrome colinérgica, vale a pena a gente diferenciar os organofosforados dos carbamatos. O mecanismo de ação é basicamente o mesmo, eles vão aumentar a acetilcolina na fenda sináptica pela inibição da acetilcolinesterase, porém, a ligação com a acetilcolinesterase é diferente entre os organofosforados e os carbamatos. Os organofosforados, eles se ligam apenas a um sítio da acetilcolinesterase, que é o sítio esterásico, porém essa ligação é irreversível, uma ligação muito forte. E por isso, como essa ligação é muito forte, essa enzima ela não vai ser recuperada se a gente não der o antídoto, que é a pralidoxima, que vai se ligar aqui ao outro sítio aniônico da acetilcolinesterase e vai liberar o organofosforado. Se a gente demora para dar a pralidoxima, o organofosforado não sai aqui da acetilcolinesterase e acontece o envelhecimento da enzima, ela não é regenerada. E isso pode levar a alguns sintomas tardios causadas pela intoxicação pelos organofosforados, que é a síndrome intermediária e a neuropatia tardia, que são sintomas um pouquinho mais graves, que acontecem de maneira mais tardia. A atropina tem ação aqui, né? E a pralidoxima também. A atropina ela vai inibir os receptores muscarínicos, né? E a pralidoxima vai desprender o organofosforado da acetilcolinesterase. Já os carbamatos, eles se ligam aos dois sítios, só que essa ligação é mais fraca, é uma ligação reversível. Em até 48 horas, o carbamato se solta e essa enzima se regenera. Então, não há um envelhecimento da enzima e, em geral, os carbamatos não levam a sintomas mais tardios, tá? Aqui também a pralidoxima não tem efeito porque ela não consegue se ligar ao sítio aniônico. Então, quando a gente tem intoxicação por carbamato apenas, aí a gente tem que administrar a atropina para ter ação aí contra os receptores muscarínicos, tá bom? Mas a pralidoxima aqui não tem efeito. Mas como que a gente reconhece a síndrome colinérgica? A gente tem que começar, como toda intoxicação, pela avaliação das pupilas, tá? Nas nossas aulas dos cursos da SIM, a gente tem uma aula de intoxicação em que a gente aborda isso profundamente e a gente constrói um diagrama com vocês, que é esse diagrama de avaliação das síndromes pelas pupilas. E, falando especificamente da síndrome colinérgica, a gente vai ter pupilas mióticas, né? E quando a gente tem pupilas mióticas na suspeita de intoxicação, a gente tem que lembrar de dois grupos principais, ou síndrome colinérgica ou síndrome narcótica, né? Intoxicação por opioide. Como que a gente vai diferenciar uma da outra? A gente pode ter miose nas duas e pode também ter hipotermia nas duas, mas o que vai diferenciar uma da outra é a quantidade de secreção. Na síndrome colinérgica, a gente vai ter um paciente muito secretivo, devido a essa liberação de acetilcolina nas fendas sinápticas, tá? Então, quando a gente está falando de síndrome colinérgica, a gente está falando de um paciente molhado, tá? E isso acontece por quê? Pela elevação da acetilcolina nas sinápticas, nas fendas sinápticas, tá? E aí, esse aumento de acetilcolina, ela vai se manifestar em diferentes órgãos. No sistema nervoso central, a gente tem receptores muscarínicos e nicotínicos. E esse excesso de acetilcolina no sistema nervoso central vai causar sintomas como convulsão, rebaixamento do nível de consciência, depressão respiratória. Quando esse excesso de acetilcolina se dá
na placa motora, a gente vai ter na placa motora os receptores nicotínicos. Isso vai levar a sintomas como fasciculação, fraqueza e paralisia. Quando a gente está falando aqui de sistema nervoso parasimpático, em que a gente tem aqui nos interneurônios, né, os receptores nicotínicos, e aí nas terminações nervosas aqui, receptores muscarínicos, ou estímulo, né, de receptores de noradrenalina aqui, alfa e beta, o que vai acontecer? No sistema nervoso simpático, isso pode levar a taquicardia e hipertensão, e se a gente está falando de glândulas sudoríparas, que a gente vai ter receptores muscarínicos, isso vai levar a diaforese, tá? Mas o mais comum de acontecer não é isso, taquicardia e hipertensão. O mais comum é a gente ter uma hiperativação do sistema nervoso parasimpático, que é esse baixo. A gente vai ter os interneurônios receptores nicotínicos, mas também nas terminações os receptores muscarínicos. E aqui no sistema nervoso parasimpático a gente vai ter aquela miríade de alterações conhecidas da síndrome colinérgica. O paciente vai ter miose, muita secreção, então cialorreia, salivação, broncorreia, vômitos, diarreia, aumento de eliminação da urina. Então, paciente molhado, lembrem disso. E o mais comum é bradicardia e hipotensão e não o contrário. Mas lembrem que a síndrome colinérgica ela pode ativar também o sistema nervoso simpático por esse mecanismo que eu falei para vocês. E a atropina vai agir onde? Ela vai inibir receptores muscarínicos. Então, ela não vai ter ação aqui no sistema nervoso simpático e nem aqui nos sintomas nicotínicos, né, de placa motora muscular. Então, ela vai ter ação principalmente em glândulas sudoríparas e essas também do sistema nervoso parasimpático, tá bom? Então, lembrem desse paciente molhado quando vocês estão diante de uma síndrome colinérgica com todas essas alterações que eu já falei para vocês. O diagnóstico, portanto, é clínico, a gente não precisa pedir exames. Tem exames para avaliar, né, a atividade da colinesterase, que o mais indicado é avaliar a atividade da colinesterase verdadeira, acetilcolinesterase, que é a colinesterase que fica na membrana das hemácias, eritrocitária. Essa tem relação, né, com a gravidade da intoxicação, mas ela é pouco disponível, ela demora para ser realizada. Ela é útil também para nos guiar quando a gente administra pralidoxima para avaliar o efeito da pralidoxima, tá? Mas pouco disponível. E tem mais uma dica para a gente fazer o diagnóstico. É muito característico a gente encontrar esses pacientes intoxicados por organofosforados um hálito de alho, né? É bem descrito isso na literatura. Quando a gente está diante de um hálito de alho, né? Se o paciente não copiou alho, a gente tem que lembrar de intoxicação por organofosforado. E como que a gente vai fazer o manejo, que é o escopo dessa aula, da síndrome colinérgica? Eu fiz uma introduçãozinha aí para vocês de como a gente identifica, né? Mas como que a gente vai fazer o manejo desses pacientes? Então, o manejo geral vai começar por como manejo todo paciente na sala de emergência, que é o MOVID. Monitorizar esse paciente, oferecer oxigênio se necessário, obter acesso venoso, pedir exames e o destro, né? Se o paciente estiver em franca insuficiência respiratória, a gente precisar entubar esse paciente, a gente não deve usar a succinilcolina, porque a succinilcolina ela é degradada também pela acetilcolinesterase, que está inibida. Então, se a gente está com a acetilcolinesterase inibida, vai aumentar o efeito da succinil e vai levar a um efeito mais prolongado de bloqueio neuromuscular, tá? Então, o mais indicado aqui é o rocurônio, só que a gente tem que usar doses maiores do rocurônio, porque ele vai competir ali com a acetilcolina nos receptores, tá? Na placa motora. Então, em geral, a gente usa de 1,5 a 2 mg por quilo de rocurônio. A dose habitual é de 1,2 mg por quilo, tá? Cristalóides, se o paciente estiver hipotenso, mas a gente tem que tomar cuidado com o volume que esse paciente está, com aumento de secreção, tá, pulmonar, isso pode piorar, né, a questão de insuficiência respiratória do paciente, então tem que ter dar volume com cautela e considerar a droga vasoativa de maneira precoce. Se o paciente convulsionar, que é uma das repercussões aí da síndrome colinérgica, a droga de escolha é o benzodiazepínico, tá? A gente não faz fenitoína aqui porque não tem evidência de que a fenitoína funcione para crises convulsivas secundárias à intoxicação por carbamato organofosforado, tá? O benzodiazepínico ele tem efeito já comprovado. E tem que lembrar também de fazer descontaminação cutânea, porque os sintomas eles podem ser tanto por intoxicação oral,
desses tóxicos, mas também como exposição cutânea. Então, lembrar que a gente tem que tirar a roupa do paciente e fazer uma lavagem do paciente, tá? Então, jogar água com gosto, tá? Para descontaminar a parte cutânea do paciente. E a gente não vai fazer lavagem gástrica. Lavagem gástrica dificilmente a gente faz hoje no contexto de intoxicação, tá? De maneira geral, porque está associado a aumento de risco de broncoaspiração, sem trazer benefícios significativos, tá? Principalmente quando a gente está falando de tóxicos voláteis e que também podem ter aumento da intoxicação por exposição cutânea ou por mucosa, que é o caso aqui dos organofosforados e carbamatos. Então, a gente não faz lavagem gástrica, e o carvão ativado ele pode ser considerado se o paciente fez ingestão oral do organofosforado ou do carbamato, e essa ingestão foi a menos de 1 hora. E aí a gente faz 50 gramas dose única de carvão ativado. E lembrar de também monitorizar esse paciente, porque esses pacientes podem evoluir com algumas arritmias e também a isquemia, né, com coronárias normais, que pode ser desencadeado pela intoxicação de organofosforado e carbamato, tá? Então, deixar esse paciente monitorizado. De maneira específica, com antídoto. O antídoto, como eu já falei, um deles é a atropina, que, como ela vai inibir, né, receptores ali muscarínicos, ela só é eficaz para sintomas muscarínicos, então não tem efeito contra sintomas nicotínicos, como, por exemplo, paralisia, fraqueza muscular, tá? Vai ser eficaz apenas para sintomas muscarínicos. E a gente vai fazer bolos de 2 a 5 miligramas e vai avaliando a resposta do paciente. A gente seguia pelos sinais de atropinização que eu vou falar para vocês, que é basicamente intoxicação por atropina. Quando o paciente começar a ficar intoxicado por atropina, eu vou ligar a bomba de infusão contínua, que a gente começa, né, em 1 miligrama por hora e vai tateando de acordo com os sintomas de atropinização. Eu vou ensinar vocês como a gente monta a bomba de atropina, tá? Então, o nosso guia aqui para avaliar a dose de atropina são os sinais de atropinização, e se a atropina não funcionar, o paciente continuar bradicárdico, a gente pode considerar associar a epinefrina para esse paciente, tá? E quais são os sinais de atropinização? Lembrem desse moço com a cara vermelha. Então, rubor facial, confusão mental, agitação, e o paciente começa a ficar seco, né? Ele estava molhado na síndrome colinérgica, ele começa a secar o pulmão, então começa a melhorar a ausculta pulmonar e melhora também da salivação e a pele dele fica seca. Outro antídoto é a pralidoxima, que ela é eficaz para sintomas nicotínicos e muscarínicos, para ambos, tá? Então, não apenas só para sintomas muscarínicos, mas ela só é útil para intoxicação por organofosforado, como eu mostrei para vocês no começo da aula, tá? E a única maneira de prevenir os sintomas tardios, porque lembrem que os organofosforados, quando se ligam à acetilcolinesterase, e se a gente não dá, né, a pralidoxima para desligar o organofosforado da enzima, ela pode levar ao envelhecimento da enzima e também levar a sintomas mais tardios. A gente faz a pralidoxima num bolo de 30 miligramas por quilo, em 30 minutos, e depois liga uma bomba de infusão contínua em 8 miligramas por quilo por hora, tá? E o guia aqui melhora a clínica do paciente e também a acetilcolinesterase sérica, ela nos ajuda a avaliar também a resposta à pralidoxima, tá? E aqui a gente não pode administrar a pralidoxima sem atropina concomitante, porque ela tem, como ela se liga à acetilcolinesterase, ela pode levar a uma ativação inicial dessa enzima e piorar os sintomas da síndrome colinérgica. Então, a gente tem que fazer a pralidoxima apenas se a gente tiver atropina para fazer junto, senão o paciente pode piorar inicialmente dos sintomas. Então, resumindo, a atropina a gente vai dar para todos os pacientes que tenham uma síndrome colinérgica moderada a grave. Se o paciente tiver com sintomas muito leves, a gente acaba segurando um pouco para fazer a atropina. E a gente vai fazer a atropina tanto para intoxicações por carbamatos ou por organofosforados, ou quando a intoxicação for por desconhecido, né? Por exemplo, o paciente ingeriu chumbinho, a gente não sabe o que vai ter ali no chumbinho, se é uma mistura de carbamato ou organofosforado, mas se a gente tiver acesso ao tóxico mesmo que o paciente ingeriu, a gente tem que checar a composição desse tóxico, tá? Quando a gente não sabe, a gente vai tratar carbamato e organofosforado de maneira concomitante. A pralidoxima, ela é útil, né,
para pacientes que tenham sintomas colinérgicos e também sintomas neuromusculares, lembrando que a atropina não tem ação contra esses efeitos nicotínicos neuromusculares. E a pralidoxima, ela só vai ser útil para intoxicação por organofosforado. Só que, se a gente não sabe qual que é o tóxico, o paciente ingeriu chumbinho, mas a gente não consegue ver a composição desse chumbinho que o paciente ingeriu, ou seja, é um tóxico desconhecido, aí a gente vai dar a pralidoxima também, tá? Como que a gente prescreve? A atropina, a ampola tem 1 ml e varia aí de 0,25 a 0,5 a 1 miligrama por ampola. A gente pega 20 ampolas de 0,5 miligramas, é um jeito da gente fazer essa diluição, vocês podem fazer de maneiras diferentes também, aqui é uma sugestão. E aí, em 20 ml vai ter 10 miligramas. E a gente vai diluir isso num soro de 80 ml. Ao todo, a gente vai ter uma solução de 100 ml e a concentração de atropina vai ser 0,1 miligramas por ml. E aí, a gente vai fazer o bolus inicial de 2 a 5 miligramas, avaliar sinal de atropinização. Quando o paciente começar a ter sinal de atropinização, a gente liga a bomba dessa maneira, tá? Vai diluir 20 ampolas em soro de 80 e iniciar a 10 ml hora, que vai dar, que é o correspondente a 1 miligrama por hora. E o Contration, né, que é a formulação comercial da pralidoxima. A pralidoxima ela vem com, não é uma ampola já líquida, é um pó para solução injetável, a gente tem 200 miligramas por frasco, e tem uma solução de reconstituição que vem junto, que tem 10 ml, que a gente joga aqui dentro, agita, e a gente vai ter a solução da pralidoxima. E a gente pega 20 frascos, né, de 200 miligramas, que vai dar 4.000 miligramas, em 200, isso aqui vai me gerar 200 ml, por conta dessa solução de reconstituição, e a gente pega um sorinho de 200, né? Ao todo vai dar uma solução de 400 ml e uma concentração de pralidoxima de 0,1 miligramas por ml. E aí a gente pode, nessa solução, iniciar com 210, por exemplo, um paciente de 70 quilos, né? Que a gente faria 30 miligramas endovenoso inicialmente, daria ao correspondente dessa solução de 210 ml EV em 30 minutos, e depois a gente liga a bomba de infusão, que daria 8 miligramas por quilo por hora, que para esse paciente de 70 quilos daria o correspondente a 56 ml hora em bomba de infusão contínua, tá? E a gente vai avaliar se o paciente está melhorando clinicamente e também a gente vai dosar a acetilcolinesterase verdadeira para ver se melhora a atividade da acetilcolinesterase. E não esquecer que esses pacientes podem, que esse chumbinho, né, essas formulações clandestinas podem vir associadas aos supervarfarínicos, tá, que são os inibidores da vitamina K, junto com os carbamatos organofosforados. Então, para esses pacientes, a gente tem que solicitar um RNI, um coagulograma inicial, e repetir em 48 a 72 horas da intoxicação. Se tiver um alargamento desse RNI, a gente tem que fazer a vitamina K, né, até normalizar o INR, e se tiver algum sangramento grave, a gente associa o complexo protrombínico à vitamina K. Então, lembrem desse detalhe importante também, que muita gente esquece. Muito obrigado. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem um like aqui, comentem e não esqueçam de seguir a Emergência Sim nas redes sociais e podem mandar aí pra gente as dúvidas, tanto pelo Instagram quanto aqui pelo YouTube. Até a próxima.